Boa noite a todos. Eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Gabriela Xavier Santos. Eu sou aluna, do programa Multicêntrico em Ciências Fisiológicas e hoje eu vou estar falando sobre a mecânica respiratória e difusão de gases. Então eu vou estar explicando, como se dá a entrada e a saída de ar dos pulmões, como que é realizada a troca gasosa. A principal função da respiração é promover, a oxigenação das células e remover o CO2. Basicamente, a respiração ela pode ser dividida em 4 componentes, sendo o primeiro a ventilação pulmonar, que compreende, então, a entrada e a saída de ar dos pulmões. Então, quando esse ar ele entra para dentro dos pulmões, o oxigênio ele vai se difundir, então, do ar alveolar para a circulação, e esse oxigênio, então, ele será transportado pela circulação até as células teciduais, Chegando nas células teciduais, esse oxigênio irá se difundir, do sangue para as células teciduais e o CO2 se difunde, então, no sentido oposto das células para a circulação. Esse CO2, então, ele é transportado até a circulação pulmonar, da onde ele irá se difundir da circulação para os pulmões e um novo ciclo se inicia, O oxigênio irá se difundir de novo do ar alveolar para a circulação e assim sucessivamente. Nós podemos observar, então, que tanto o sistema respiratório como o sistema circulatório, eles cooperam entre si para poder estar fornecendo, então, oxigênio para as células e removendo o CO2. As estruturas que fazem parte do sistema respiratório é o nariz, a faringe, laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Esse sistema respiratório, ele pode ser dividido de duas formas, de acordo com a sua estrutura e de acordo com a sua função. Então, estruturalmente, esse sistema respiratório, ele pode ser dividido em vias aéreas superiores, aonde engloba, o nariz, a cavidade nasal e a faringe, e dividido em vias aéreas inferiores, que então compreende então as outras estruturas. Funcionalmente, esse sistema respiratório ele é dividido em zona condutora e zona respiratória. A zona condutora são as estruturas, que basicamente então vão estar conduzindo esse ar, até a zona respiratória, onde de fato ocorrem as trocas gasosas. Fazem parte então da zona condutora o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Então é nessa região aqui, que vai estar ocorrendo a troca gasosa, Essa região então é chamada zona respiratória. As estruturas, que compõem a zona respiratória, que é a região onde de fato vai ocorrer as trocas, é o bronquíolo respiratório, o ducto alveolar, os alvéolos, e um conjunto então aqui de alvéolos formando sacos alveolares. Os alvéolos, eles são constituídos basicamente
por dois tipos de célula, né? Então, as paredes dos alvéolos, elas são constituídas pelas células alveolares do tipo 1 e pelas células alveolares do tipo 2. Essas células alveolares do tipo 2, ela produz uma substância muito importante, que é o líquido surfactante. Então, aqui dentro dos alvéolos, né, tem a presença de um líquido alveolar. Esse líquido alveolar, ele tem uma tensão superficial que tende, então, a colabar esses alvéolos. Então, essa substância, o surfactante, que é produzido pelas células alveolares do tipo 2, diminui, então, essa tensão superficial, não deixando que esses alvéolos se colabem. Aqui próximo da parede dos alvéolos, né, estão os macrófagos, que têm a função, então, de englobar pequenas partículas de poeira e alguns detritos. Quando o ar, então, ele entra para dentro dos pulmões, né, esses alvéolos vão estar repletos de oxigênio. Esse oxigênio, então, ele se difunde dos alvéolos para a circulação pulmonar. E essa região onde ocorre essa difusão é chamada de membrana respiratória. Essa membrana respiratória, ela é composta basicamente por 4 camadas, né? Sendo as células alveolares do tipo 1, a membrana basal epitelial, a membrana basal do capilar e o endotélio capilar. Então, embora essa membrana respiratória, né, ela é composta, né, por 4 camadas, né, ela é extremamente fina, ela tem uma espessura de aproximadamente 0,5 micrômetros. Os pulmões, né, eles são revestidos por uma dupla camada serosa. Então, a primeira camada, que está em íntimo contato com o pulmão, é chamado de pleura visceral, e uma outra camada mais externa, que reveste a cavidade torácica, é chamado de pleura parietal, né? Essa pleura parietal também está aqui aderida no diafragma. Entre a pleura visceral e a pleura parietal, né, tem um pequeno espaço, né, chamado de cavidade pleural. E nessa cavidade pleural, né, tem a presença de um líquido que é produzido pelas membranas, permitindo então que uma pleura deslize sobre a outra e as mantenha aderidas. Para a gente compreender, então, como é que se dá esse processo de ventilação pulmonar, né, como que o ar entra e sai para fora dos pulmões, vamos dar uma olhada nessa seguinte lei aqui, né, na lei de Boyle, que diz o seguinte: a pressão de um gás em um recipiente fechado é inversamente proporcional ao volume do recipiente. Então, o que essa lei diz, né? Vamos olhar aqui para essa figura, né? Se eu tenho, né, um cilindro, certo? Com a presença de um êmbolo, e dentro desse cilindro eu tenho a presença, né, de algumas moléculas de gás. Essas moléculas de gás, né, elas vão exercer uma pressão, né, sobre a parede desse cilindro. Então, aqui no medidor de pressão, né, a gente observa, né, que essas moléculas de gases, ela exerce uma pressão de 1 atm em um volume de 1 litro. No entanto, se eu venho com esse pistão, né, e deixo esse pistão, né, eu comprimo eu diminuo, né, o volume, esses gases, né, eles vão estar exercendo uma pressão maior. Então, ó, agora a pressão que esses gases passam a exercer aqui na parede do cilindro é de 2 atm. Então, o que nós observamos, né? Se quando eu diminuir, né, reduzir o volume do recipiente, a pressão aumentou. E ao contrário, né, se eu puxo esse pistão para cima novamente, eu aumento o volume
e logo eu estou reduzindo a pressão, né? Então, a lei de Boyle, ela diz, né, que a pressão o volume de um gás, ele vai variar inversamente com a sua pressão. Então, agora que, né, a gente entendeu o que, que a lei de Boyle diz, vamos ver como que o ar entra e sai dos pulmões. Essa primeira figura aqui, então, tem os valores, né, da pressão atmosférica, 760 milímetros de mercúrio, né? E temos também aqui o valor da pressão alveolar, né, que é igual à pressão atmosférica. E a pressão intrapleural, né, nós observamos aqui, ó, que ela é inferior à pressão atmosférica. No entanto, quando eu inspiro, né, o principal músculo que está envolvido na inspiração, né, o diafragma. Então, portanto, né, quando esse diafragma ele se contrai, ele se rebaixa, né, e os pulmões, ó, se expande. Então, logo, né, se esse pulmão, né, ele se expande, ele aumenta o seu volume. E o que que a gente observa aqui nessa figura, né, que agora a pressão alveolar, que antes era igual à pressão atmosférica, ela passa a ser, então, inferior à pressão atmosférica. Então, portanto, né, o ar irá entrar para dentro dos pulmões. E a pressão intrapleural, que antes já era inferior à pressão atmosférica, ela passa agora de 756 milímetros de mercúrio para 754 milímetros de mercúrio. Agora vamos ver o que, que ocorre na expiração. Então, na expiração, ó, tem um relaxamento então do diafragma, né? Então esse diafragma ele volta para a sua posição de início. Esse pulmão agora o que que acontece? Ele se retrai, né? Quando esse pulmão, né, ele se retrai, o diafragma volta para a posição de início, a pressão alveolar, né, ela vai ficar superior à pressão atmosférica. Então, portanto, né, o ar, né, ele será expelido, né? Então, o ar ele vai sempre ser movido da região de maior pressão em direção em direção à região de menor pressão. Então, logo, se eu diminuo, né, o volume, né, no caso o pulmão retrai, eu aumento a pressão e esse ar, então, ele é expelido, ele é exalado para o ar atmosférico. Então, numa inspiração tranquila, o diafragma, né, ele é responsável por 75% do ar que entra nos pulmões. Então, quando esse diafragma se contrai, ele se rebaixa cerca de 1 centímetro e produz uma diferença de pressão de 1 a 3 milímetros de mercúrio, né, em relação à atmosfera, e, portanto, né, esse ar, então, será inalado, né? Então, entra um volume de aproximadamente 500 ml de ar. É um outro músculo também, né, envolvido na inspiração tranquila, é os intercostais externos, né, que ele é responsável por aproximadamente 25% do ar que entra nos pulmões. No entanto, em uma inspiração forçada, né, quando eu forço o ar para entrar para dentro dos meus pulmões, né, além da contração do diafragma e dos intercostais externos, tem outros músculos, né, que participam deste processo, que é o músculo escaleno, o esternocleidomastoide e o serrátil anterior. Então, esses músculos que participam da inspiração forçada, né, são chamados de músculos acessórios. Então, numa inspiração profunda, o diafragma ele pode descer 10 centímetros e ele produz uma diferença cerca de 100 milímetros de mercúrio.
E aproximadamente, ó, um volume de 2 a 3 litros de ar é então inspirado. Diferente da INS, né, que envolve a contração ativa do músculo diafragma e dos intercostais externos, a expiração é um processo passivo, onde esses músculos se relaxam, né, e voltam para sua posição inicial, né? Então, aqui no caso do diafragma, quando ele relaxa, né, ele se move para cima, né? Então, comprime o pulmão, ele é comprimido e esse ar, então, ele é expelido para fora, né? Ele é exalado. No caso da expiração forçada, aí sim é um processo ativo, né? O processo de exalação, ele passa a ser ativo e tem um envolvimento, né, de outros músculos, né, além do diafragma e dos intercostais, né, que é o músculo abdominal. Então, quando numa expiração forçada, quando os músculos do abdômen se contraem, né, aumenta a pressão intraabdominal e esse diafragma, então, ele é empurrado um pouco mais acima, né, forçando então a saída de ar dos pulmões. Vamos ver aqui nessa figura, né, os volumes e a capacidade pulmonar. Então, em uma ins e em uma expiração tranquila, né, aproximadamente um volume de 500 ml entra e sai dos nossos pulmões. Esse volume, né, que entra e sai dos nossos pulmões em uma respiração tranquila é chamado de volume corrente. No entanto, se eu forço esse ar, né, se eu faço uma expiração forçada, além desses 500 ml de ar que é exalado, é um volume maior, né, ele pode ser expirado. No caso dos homens, pode ser exalado, então, um volume de 1.200 ml de ar, e no caso das mulheres, 700 ml de ar. Então, quando eu forço a saída do ar dos meus pulmões, a gente chama isso de volume reserva expiratório. No entanto, agora, se eu realizo uma inspiração profunda, né, além desses 500 ml que entra numa do volume corrente, né, um volume muito maior pode entrar para dentro dos meus pulmões. No caso, 1.900 ml de ar, e no caso dos homens, né, 3.100 ml de ar. No entanto, né, quando eu forço o ar para sair dos meus pulmões, uma quantidade ainda permanece dentro dos pulmões, mesmo eu forçando a saída do ar, né? Esse volume, ele é chamado, esse volume que permanece nos meus pulmões, mesmo após a expiração forçada, é chamado de volume residual. As capacidades pulmonares são a soma dos volumes. Então, aqui no caso, aqui, ó, a capacidade inspiratória, né? É a soma do volume corrente, no caso aqui 500 ml, mais a soma do volume de reserva inspiratório, né? No caso aqui dos homens, 3.100 ml, né? Então, a capacidade inspiratória, né, é 3.600 ml. A capacidade residual funcional, né, envolve então a soma do volume residual, aqui 1.200 ml, mais a soma do volume de reserva expiratório, mais 200 ml, né? Então, totalizando aqui 2.400 ml. A capacidade vital, né, é a soma do volume de reserva ins mais a soma do volume de reserva ex mais a soma do volume corrente. E a capacidade pulmonar total é a soma, né, de todos esses volumes correntes, né? Então, soma-se o volume de reserva ins
mais o volume corrente, mais o volume de reserva ex, mais o volume residual. E agora, se eu quiser saber qual que é o volume total de ar que eu inspiro e expiro a cada minuto, então tem um cálculozinho, né, que é feito, né, para poder chegar a esses valores. Então, ó, eu vou multiplica-se, né, a frequência respiratória vezes o volume corrente. A frequência respiratória, né, ela pode variar de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Então, eu vou pegar aqui esse valor de 12 e multiplicar pelo volume corrente. Então, a cada minuto, né, eu posso inspirar, ó, cerca de 6.000 ml de ar. E agora, se eu quiser saber qual que é o volume de ar por minuto que efetivamente alcança a zona respiratória. Então, eu vou fazer o mesmo cálculozinho, né, frequência respiratória vezes o volume corrente, só que desses 500 ml, né, que é inspirado, apenas uma parte desse volume que chega até a zona respiratória. E uma outra parte desse volume, né, fica no espaço morto. Então, aproximadamente, ó, um volume de 350 ml que de fato está alcançando a zona respiratória. Então, eu vou multiplicar, né, a frequência respiratória vezes o volume corrente, que de fato atinge a zona respiratória. Então, aqui no caso, 350 ml. Então, ó, o volume de ar que efetivamente alcança a zona respiratória será então de 4.200 ml. Aqui, né, só uma imagem para poder fechar, né, a parte da mecânica respiratória. Então, o principal músculo que está envolvido na inspiração é o diafragma e o intercostal externo. Então, quando esses músculos, né, principalmente aqui o diafragma, quando ele se contrai, ele se rebaixa, né? Os pulmões, eles são expandidos. Quando esse pulmão ele é expandido, ocorre então uma diferença de pressão, né, em relação à atmosfera, né? A pressão alveolar ela fica inferior à atmosfera, então, portanto, esse ar então irá se mover, né, da atmosfera para dentro dos pulmões, então ocorrendo então a inspiração. No caso da expiração, né, é um processo passivo, então irá ocorrer então o relaxamento do diafragma e do intercostal externo. Esses pulmões então eles se retraem, né? E ocorre então uma diferença de pressão, né? Só que agora a pressão alveolar é superior à pressão atmosférica, portanto o ar então ele se move dos pulmões em direção à atmosfera, né? Então esse ar então é expirado. Agora nós vamos dar um intervalinho, né, para ver se alguém tem alguma dúvida relacionada a essa primeira parte. Dando sequência, então, à apresentação, né? Então, na primeira parte, nós aprendemos, né, sobre a mecânica respiratória, né, como que ocorre, então, a entrada e a saída de ar dos pulmões. Nós vimos que essa entrada e saída do ar ocorre por diferença de pressão. E agora nós vamos falar sobre as trocas gasosas e o transporte de oxigênio e dióxido de carbono. Primeiro, né, antes da gente compreender como que ocorre a troca gasosa, né, vamos dar uma olhadinha aqui na lei de Dalton, que diz o seguinte: cada gás em uma mistura de gases exerce a sua própria pressão, como se não houvesse outros gases.
A pressão atmosférica, né, ela é composta, né, por diferentes gases, né, a gente observa aqui na figura, né, ela é composta pelo nitrogênio, pelo oxigênio, pelo argônio, pelo vapor de água, pelo CO2, né, e outros gases. A soma da pressão, né, a soma da pressão de todos esses gases, né, gera então uma pressão de 760 milímetros de Hg. E a lei de Dalton diz então, né, que cada gás em uma mistura, né, irá exercer a sua própria pressão como se não houvesse outros gases. Então, eu vou pegar aqui como exemplo, né, o oxigênio, né, então, o oxigênio, ele vai exercer, então, a sua própria pressão, né, independente dos outros gases. E quando eu falo, né, da pressão de um gás específico, né, em uma mistura, eu chamo de pressão parcial. E essa pressão parcial, então, que irá ditar o movimento do oxigênio e do CO2 entre a atmosfera e os pulmões, né? E entre os pulmões e o sangue, e entre as células do sangue e o corpo. Então, né, cada gás, né, ele irá se difundir da região onde a sua pressão parcial é maior para a área em que sua pressão parcial é menor. Então, agora que nós compreendemos, né, como que se dá o que quer dizer, né, a lei de Dalton, né, vamos ver, então, como que o oxigênio, né, como que o oxigênio, então, ele entra para dentro dos alvéolos. Então, aqui na atmosfera, o oxigênio ele tem uma pressão parcial de 159 milímetros de Hg. E nos alvéolos, né, a pressão do O2 é de 105 milímetros de mercúrio. Então, portanto, né, o oxigênio ele irá entrar para dentro dos pulmões, né, para dentro dos alvéolos, por diferença de pressão, né? Porque aqui na atmosfera a pressão é maior em relação aos alvéolos, então, portanto, o oxigênio ele é inalado. E como que se dá, então, como que o oxigênio passa dos alvéolos para a circulação? Só dá uma olhadinha aqui na pressão parcial. Então, dentro dos alvéolos, né, a pressão do oxigênio é 105 milímetros de mercúrio, e no sangue a pressão parcial do O2 é 40 milímetros de mercúrio. Portanto, então, o oxigênio irá se mover, né, da direção, né, onde a sua pressão parcial é maior, né, como diz a lei de Dalton, para a região aonde a sua pressão parcial é menor. Então, portanto, o oxigênio se difunde dos alvéolos para a circulação. Então, esse oxigênio é transportado pela circulação. E na circulação agora, né, o sangue, ele tem uma pressão parcial de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio, e quando esse sangue, né, oxigenado, ele passa pelas células teciduais, né, as células teciduais têm uma pressão parcial de O2 de 40 milímetros de mercúrio. Portanto, então, né, esse oxigênio, né, ele irá se difundir do sangue para as células teciduais. A pressão parcial do CO2 nas células teciduais é de 45 milímetros de mercúrio. E no sangue oxigenado, a pressão parcial do CO2 é 40 milímetros de mercúrio. Então, portanto, eu tenho uma diferença de pressão aqui, e o CO2, então, irá se difundir das células para a circulação. Esse CO2, então, ele é transportado pela circulação. E agora, quanto que está a pressão parcial do CO2 nos alvéolos? 40 milímetros de mercúrio. E a pressão parcial de CO2 no sangue desoxigenado é 45 milímetros de mercúrio.
Então, portanto, o CO2, né, ele vai se difundir aqui, então, do sangue para os alvéolos, né? E a pressão parcial nos alvéolos de CO2 é 40 milímetros de mercúrio, e na atmosfera essa pressão parcial de CO2 é de 0,3 milímetros de mercúrio. Então, eu tenho uma diferença de pressão, né, aqui, né? Portanto, então, esse CO2, né, ele será exalado para a atmosfera. Então, portanto, né, nós podemos observar aqui nessa figura, né, que as trocas gasosas, né, elas ocorrem por diferença de pressão. Então, né, esses gases irão se mover, né, tanto o CO2 quanto o oxigênio, sempre da região onde a sua pressão parcial é maior para a região onde a sua pressão parcial é menor. Então, né, a gente acabou de compreender, né, como que se dá essa difusão dos gases, né? Então, quando o oxigênio ele se difunde dos alvéolos para a circulação, ele será transportado, então, pela circulação, né? No caso, uma pequena parte desse oxigênio, né, vai ser dissolvido, né, transportado na circulação, dissolvido no plasma, e a grande parte desse oxigênio, né, ele é transportado na circulação pela hemoglobina. Quando esse oxigênio, então, ele se liga à hemoglobina, nós chamamos, então, isso de oxihemoglobina. No entanto, essa ligação do oxigênio com a hemoglobina, né, é uma ligação fraca. Quando esse oxigênio, então, ele se solta da hemoglobina, nós dizemos que essa hemoglobina ela está reduzida. Então, essas moléculas de hemoglobina, né, o qual o oxigênio se liga, né, elas estão presentes aqui dentro das hemácias, né, essas hemoglobinas, e a hemoglobina, né, ela tem algumas porções M contendo ferro, né, que é onde o oxigênio se liga. Portanto, né, cada molécula de hemoglobina, né, ela pode se ligar a 4 moléculas de oxigênio. Então, o que significa dizer, então, que a hemoglobina está 100% saturada? Significa que 4 moléculas de oxigênio se ligou a uma molécula de hemoglobina. E se eu disser que essa hemoglobina está 50% saturada? Significa que apenas 2 moléculas de oxigênio se ligou a uma molécula de hemoglobina. Então, né, quando esse oxigênio, então, ele se liga quando ele se difunde dos alvéolos para a circulação, ele se liga à hemoglobina, né, formando a oxihemoglobina, ele é transportado, então, né, pela circulação, e quando esse oxigênio aqui, então, ele passa, né, pelas células teciduais, né, esse oxigênio, então, ele se solta da hemoglobina e se difunde para as células teciduais. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, na curva de dissociação do oxigênio hemoglobina. Então, praticamente, o que vai ditar a quantidade de oxigênio que vai se ligar à hemoglobina? Basicamente, o que dita essa ligação é a pressão parcial de oxigênio. Então, no sangue oxigenado, né, nas artérias sistêmicas, eu tenho uma pressão parcial de O2 alta, né? Então, vamos ver que é uma pressão parcial de O2, 100 milímetros de Hg, o quanto essa hemoglobina vai estar saturada. Então, essa hemoglobina, ela vai estar saturada, né? Basicamente, né, quase 100% dessas hemoglobinas, então, estará saturada com oxigênio a uma pressão parcial de O2, 100 milímetros de mercúrio. No entanto, né, quando esse sangue arterial, né, esse sangue rico em O2, né, ele passa pelas células teciduais, né, esse oxigênio, então, ele se
se desliga, né, da hemoglobina, né, e vai para as células teciduais, né, e portanto, então, o sangue venoso, ele passa a ter uma pressão parcial de O2 de 40 milímetros de mercúrio. Então, a 40 milímetros de mercúrio, né, vamos ver o quanto essa hemoglobina vai estar saturada. Então, a gente observa aqui na figura que a hemoglobina vai estar saturada a 75% a uma PA, uma pressão parcial de oxigênio de 40 milímetros de mercúrio. Então, nós observamos, né, que apenas 25% do oxigênio é descarregado da hemoglobina, né, em condições de repouso, porque no sangue arterial, né, quando eu tenho uma pressão parcial de O2 de 100 milímetros de mercúrio, essa hemoglobina ela está, basicamente, 100% saturada. E no sangue desoxigenado, né, no caso das veias sistêmicas, no sangue venoso, essa hemoglobina ela está 75% saturada. Então, apenas 25% do oxigênio é descarregado da hemoglobina, né, para as células teciduais, lembrando que em condições de repouso. No entanto, alguns fatores, né, podem afetar esta afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, aqui tanto o pH, né, quanto a pressão parcial de CO2 pode estar afetando essa ligação. Portanto, quando essa curva, né, ela é deslocada para a esquerda, né, no caso aqui representado por essa linha azul, quando essa curva, então, ela se desloca para a esquerda, eu tenho uma maior afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Quando essa curva ela é deslocada para a direita, eu vou ter uma menor afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, vamos ver o efeito do pH, né, sobre a afinidade da hemoglobina ao oxigênio. Então, uma pressão parcial de O2, né, de 30 milímetros de mercúrio, vamos ver o quanto essa hemoglobina vai estar saturada com pH sanguíneo baixo. Então, apenas 38% dessas hemoglobinas vão estar saturadas. No entanto, né, quando o pH sanguíneo, né, ele é elevado, né, para 7,6, é uma maior quantidade de hemoglobinas, né, vai estar saturadas, né? Então a gente observa aqui, cerca de 65% dessas hemoglobinas, né, vão estar saturadas. Agora vamos ver aqui o CO2, né, como que ele afeta, então, a afinidade da hemoglobina pelo o oxigênio. Então a gente tem aqui, né, uma pressão parcial de CO2 baixa e uma pressão parcial de CO2 alta, né, elevada. Na onde que essa pressão, onde que a gente observa, né, que a pressão parcial de CO2 está aumentando, né, nas células teciduais. Então, esse CO2, né, ele se difunde das células para a circulação. Então, quando esse CO2, né, ele sai das células e vai para a circulação sanguínea, né, eu vou ter, então, uma menor afinidade do oxigênio pela hemoglobina, porque o oxigênio ele vai passar para onde? Para dentro das células. Então, vamos observar aqui no gráfico, né, uma pressão parcial de O2 de 30 milímetros de mercúrio, né, com uma pressão parcial de CO2 sanguíneo elevado, eu vou ter 38% das hemoglobina saturada. E quando esse pH, quando essa pressão parcial de CO2 ela é baixa, né? Eu tenho aqui então um deslocamento da curva para a esquerda. Eu tenho uma maior afinidade do oxigênio, né, pela hemoglobina. Quando, né, no caso, a curva, né, se desloca para a direita, né, quando eu tenho uma menor afinidade do oxigênio pela hemoglobina,
Isso eu chamo de efeito Bohr, né? E ao contrário também, né? Quando eu tenho uma maior afinidade do oxigênio pela hemoglobina, eu chamo isso de efeito Haldane. Um outro fator que afeta também, né, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, né, é a temperatura. Nós podemos observar aqui na figura, né, que baixa temperatura, né, tende a promover então uma maior afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, diferente de altas temperaturas, né, que tem uma menor afinidade, que tem então uma menor afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, por exemplo, né, durante a contração muscular, eu vou ter uma maior demanda, né, de oxigênio, né, para as células, e ao mesmo tempo, né, eu vou ter, ao mesmo tempo, né, vai ter a produção também de ácidos, né, de calor, né, e esse calor, então, ele aumenta a temperatura. Portanto, né, o oxigênio, então, ele diminui a afinidade pela hemoglobina, esse oxigênio, então, mais oxigênios, então, vai entrar, né, para dentro das células teciduais, porque ela necessita de um maior aporte de oxigênio durante uma contração muscular. Então, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio é diminuído, então essa curva ela se desloca para a direita. Então, né, só recapitulando, né, quando o oxigênio ele se difunde dos alvéolos para a circulação, né, ele se liga à hemoglobina e ele é transportado, então, né, pela circulação até as células teciduais, aonde ele vai se difundir do sangue para as células teciduais. E ao mesmo tempo, né, o CO2, né, a pressão parcial do CO2 nas células é alta. Então, esse CO2 vai se difundir das células para a circulação. Então, como que esse CO2 ele vai ser transportado na circulação? Então, 7% desse CO2 será transportado dissolvido no plasma, 23% desse CO2, né, irá se ligar à hemoglobina, né, então, né, a ligação do CO2 com a hemoglobina, né, a gente chama isto de carbamino-hemoglobina. E a maior parte do CO2, né, será 70%, né, vai ser transportado na forma de bicarbonato. Então, quando esse CO2, né, ele interage com a água nas hemácias, né, sobre o efeito da anidrase carbônica, né, convertendo isso, então, em ácido carbônico, esse ácido carbônico vai se dissociar em hidrogênio e bicarbonato. Agora vamos fazer aqui um resumão, né, dessa troca gasosa, né? Então, a troca gasosa que ocorre entre os pulmões e a circulação é chamado de respiração externa, e a troca gasosa que ocorre entre as células teciduais e a circulação é chamada de respiração externa. Então, portanto, né, quando o oxigênio, né, ele é inalado, né, os alvéolos vão estar repletos de oxigênio, e esse oxigênio, então, ele vai se difundir da onde? Dos alvéolos para a circulação. Quando esse oxigênio, então, ele se difunde dos alvéolos para a circulação, a maior parte desse oxigênio irá se ligar com quem, né? Com a hemoglobina. Então, quando esse oxigênio ele se liga à hemoglobina, forma então a oxihemoglobina. Então, o oxigênio, né, se difundiu dos alvéolos para a circulação. E agora o CO2 ele tem que se difundir
do sangue, né, para onde? Para os pulmões. Então, quando o oxigênio ele se liga à hemoglobina, né, o hidrogênio, então, ele é liberado. Esse hidrogênio, então, ele se combina com o bicarbonato, formando aqui o ácido carbônico, que vai se dissociar, então, em água e CO2, né? Portanto, esse CO2, então, ele vai se difundir, né? Ele vai se difundir, então, do sangue para os pulmões, e o CO2 também que estava ligado à hemoglobina, agora ele se solta, né? E ele se solta, né? E vai ser difundido, então, também da circulação para os pulmões, né? E esse CO2, então, portanto, ele será exalado. Agora vamos ver as trocas gasosas, né, que ocorre entre as células teciduais e a circulação. Então, nas células teciduais, nós temos um aumento, né, do CO2, né? Então, o CO2 ele vai se difundir das células para a circulação. Então, quando esse CO2 ele se difunde das células para a circulação, né, uma parte dele irá se ligar com a hemoglobina, né, formando a carbaminohemoglobina, e uma outra parte do CO2, então, né, irá se ligar, irá interagir com as moléculas de água, né, ele vai reagir com as moléculas de água na presença da anidrase carbônica, formando então aqui o ácido carbônico, que esse ácido carbônico, né, que então se dissocia em bicarbonato. Esse bicarbonato, então, ele vem para a circulação, e o hidrogênio vai se ligar à hemoglobina. Então, quando esse sangue, né, ele quando esse sangue, então, ele esse sangue, né, ele passa, então, aqui pelas células teciduais, né, ele precisa deixar o oxigênio. Então, portanto, o hidrogênio vai se ligar com a hemoglobina, e esse oxigênio, então, ele vai ser liberado da hemoglobina para as células teciduais. Então, são esses os eventos, né, que ocorrem na troca gasosa, né, tanto na respiração aqui externa, quanto na respiração interna, né. Eu espero, né, que eu possa ter ajudado, né, vocês a entender esse processo, e caso ficou alguma dúvida, a gente vai abrir agora para perguntas, para poder estar respondendo. Desde já eu gostaria de agradecer, muito obrigada.